Meus irmãos, a paz do nosso bom Deus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você através desse meu testemunho. Eu vou contar aqui agora aqui o que aconteceu comigo, experiência minha com Deus. Carregue isso aqui pro resto da sua vida. Eu peço que você ouça, tá? Escuta isso aqui com os seus ouvidos espiritual. Isso aqui vai chacoalhar você, esse alerta de Deus para a sua vida. Eu creio que depois desse relato aqui, você não vai ser mais a mesma pessoa, porque o Espírito Santo de Deus vai bradar dentro do teu coração e Deus vai te dar discernimento, Deus vai te encher do Espírito dele, se você crer. É muito forte. Antes de começar, eu peço você aqui um grande favor, curte, compartilha, é de graça, irmão, não vai custar nada. Às vezes passa 100 pessoas, só 10 curte, só 5 curte, é de graça. E você vai estar mostrando para a plataforma que o conteúdo é relevante, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui uma passagem para os irmãos, para nós começar aqui o testemunho, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem, entendeu? Nem tudo que aparece diante da sua pessoa é o que você pensa que é, entendeu? Nem tudo que brilha é ouro. Deu para entender? Isso aconteceu dentro de uma igreja. Eu não vou falar aqui o nome, eu não vou divulgar placa de igreja, nome de pastor, de ninguém. O intuito não é esse. O intuito aqui é alertar você através desse testemunho da parte de Deus. Deixa eu me apresentar para você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal. Me chamo Ezequiel Jesuíno, eu congrego numa igreja pentecostal, uma igreja fervorosa. Meus irmãos, eu me lembro que uma noite de culto, eu estava ministrando a palavra de Deus nessa igreja. Eu não me lembro bem se eu fui pregar numa campanha de alguém que me chamou, eu não estou lembrado porque isso faz muitos anos que aconteceu. Mas esse testemunho vai trazer aqui um despertamento espiritual para vocês, ok? Eu já contei um pedacinho desse testemunho lá dentro do nosso grupo, mas eu vou contar aqui. Uma noite abençoada por Deus, aonde o Senhor Deus manifestou a sua glória naquela igreja ali. E eu chamei os irmãos, eu me lembro que eu chamei os irmãos para orar lá na frente do altar. Aqui na nossa igreja aqui, a gente tem o costume de chamar os irmãos, fazer aquela roda de oração, os irmãos dar a mão aos irmãos e as irmãs dar a mão às irmãs. E ali a gente tem o costume de orar e Deus manifestar a glória dele ali naquele lugar. E de repente, meus irmãos, nós começamos ali clamar a Deus, pedindo a Deus revestimento espiritual, como diz a palavra, né? Revestir vós toda a armadura de Deus, como está dizendo aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 12, revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas de Satanás, porque o diabo não dorme, o diabo não brinca, o diabo não gosta de ninguém. Nesse momento que você está vendo esse vídeo aqui, Satanás está colocando na tua cabeça para você fechar o vídeo, não dá ouvido a esse cara aí não, esse cara é chato, não dá ouvido não. É isso que o diabo faz, ok? Então ele trabalha 24 horas. E começamos ali aquela oração maravilhosa. E de repente o fogo do Espírito Santo de Deus começa a descer ali naquela igreja ali e Deus repartir ali os dons, Deus revertindo a igreja dele e era um culto de era um culto de libertação, uma sexta-feira. Então, às sexta-feira, a gente clama forte, a gente faz uma oração muito forte às sexta-feira, para que Deus possa libertar as pessoas possessa. Então ali eu comecei a orar, os irmãos começou a receber muita autoridade de Deus e começou a falar em língua. Quem conhece uma igreja pentecostal sabe como funciona. Os irmãos falam língua, outros Deus usa em mistério, Deus usa em profecia. E quando a igreja estava bem avivada,
bem cheia da presença de Deus, acontece algo sobrenatural. As irmãs, os irmãos estavam falando em língua, os irmãos estavam cheios do poder de Deus. De repente, eu não sei da onde, eu não vi aquela senhora entrando na igreja, eu não sei da onde saiu, e de repente ela entrou no meio do povo ali, de Deus que estava orando, e começou também a profetizar. É isso mesmo que você ouviu. Começou a falar em língua, começou também ali orar. E aquela mulher, ela estava se destacando, ela estava se destacando no meio das outras, falando muito alto, gritando muito alto, orando muito alto, falando em língua. Eu estava em cima do altar de Deus e de repente o Espírito Santo de Deus falou bem assim para mim, ó, há um espírito, preste atenção. Eu quero que você preste muita atenção, irmão. Para tudo que você está fazendo aí, senão você não vai conseguir entender esse vídeo aqui. Você tem que ouvir o vídeo e conseguir absorver, entender o que eu estou falando, porque isso aqui é muito sério. Se você não entendeu, não comenta nada. Agora, se você entendeu o que eu estou falando aqui, você comenta e conta a sua experiência também. E agora, meus irmãos, a igreja é cheia do poder de Deus e eu vou repreender o espírito do engano. Meu Deus. Aí a pessoa pensa assim: eu tenho medo de blasfemar contra o espírito de Deus. Quem não tem medo, né? O temor para não blasfemar contra o espírito de Deus. Mas o espírito de Deus, ele estava bradando dentro de mim ali para me repreender. Um, um, um espírito, só tinha um. Ele mandou repreender um espírito do engano que estava no meio da igreja. E de repente eu olhei, direcionei os meus olhos para aquela senhora e eu falei para a igreja: igreja, fica ligado, porque aqui tem um espírito do engano aqui no meio de nós. E de repente, meus irmãos, quando Deus me deu aquela autoridade dos altos céus para expulsar aquele demônio, e eu usei aquela autoridade, aquele demônio se manifestou no corpo de uma irmã senhora, e aquela senhora caiu no chão, manifestada ali com aquele espírito imundo, e toda a igreja ficou alvoroçada. A igreja ficou ali com os olhos regalados. Como? Como que isso pode? Eu não sei por que, que eles ficaram assustados daquele jeito. Eu falei: olha aí, vocês estão vendo aqui? Satanás, ele se camufla. Satanás, ele entra no meio do povo de Deus para enganar. Quantas, Deus está mandando eu falar aqui, tá? Deus está tomando a minha boca aqui. Quantas revelação falsa você já recebeu? Quantas profecias do diabo você já recebeu? Irmão, que isso? Quantas profecias que não é de Deus tem sido passado dentro das igrejas? Cuidado com o conteúdo que você consome aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Cuidado com a mensagem que você está comendo na sua igreja aí, o alimento que você está comendo. Isso é muito sério. O diabo está operando no meio do povo de Deus. E se você não tiver o dom de discernir, se você não ter esse dom, você, pastor, olha aqui nos meus olhos aqui, que está em cima do altar pregando, você vai ser enganado. Você, irmã, que está fazendo a obra de Deus, se você não tiver esse dom de discernir as coisas, você pode ser enganada, enganado, sim. Esse testemunho aqui é para abrir os olhos da igreja. Os olhos da igreja. O diabo entrou na igreja falando em língua. O diabo entrou na igreja sapateando. O diabo entrou na igreja cheio do mistério.
Isso não é brincadeira. Esse vídeo tem que ser jogado para frente, não é verdade? Eu me arrependo muito não ter gravado esses momentos. É, meus irmãos, a gente já tinha celular, mas a gente não gravava esses momentos. Isso precisa ser registrado e colocado nas redes sociais. Não exibindo a pessoa, não mostrando a pessoa, mas mostrando ali o que Satanás ele é capaz de fazer no meio da igreja. E tem muita gente aí recebendo revelação que não é de Deus. Tá ouvindo? Às vezes você acha que é benção para sua vida. Ah, Deus está revelando, Deus está falando. Aí as coisas pioram. Que revelação é essa, meu irmão? Às vezes você acha que está recebendo uma benção, você está recebendo uma maldição e levando para dentro da tua casa. Deus manda dizer para você a partir de hoje, você vigia. A partir de hoje você pede discernimento a Deus, para Deus mostrar para você quem é quem. Tem gente do teu lado. Você acha que essa pessoa é seu amigo, é sua amiga, mas essa pessoa está cheia de malícia com você. Ela está sendo usada pelo diabo para te derrubar. Esse testemunho aqui, meu irmão, é para abrir os teus olhos. Esse testemunho aqui é para você ficar ligeiro, porque Satanás não está brincando com você, não. E nem comigo aqui. E eu também não estou aqui para brincar com o diabo. Eu não estou aqui brincando. Ou você é crente de verdade, ou você vai ser massacrado por Satanás. Ou você toma uma posição, ou você vai ser destruído pelo diabo. O diabo não brinca. O diabo te odeia. E se não tivesse um homem de Deus ali, mulher de Deus ali, o diabo, ele está entrando dentro de muitas igrejas e dando gargalhada da cara de muitos pastores. O diabo está entrando dentro das igrejas, está em cima do altar, rindo, zombando, colocando enfermidade, colocando depressão, colocando maldição na sua vida, causando briga no lar, colocando em divisão, colocando aí enfermidade, fazendo esse irmão cair no pecado do adultério, fazendo essa irmã cair no pecado da prostituição, fazendo essa irmã cair no pecado da lascívia. O diabo está batendo palma para essas igrejas da porta larga, para essas igrejas aí que não têm visão, essas igrejas que abriu mão da santidade. Há 20 anos atrás, o que era pecado, hoje não é pecado mais. Há 20 anos atrás, uma igreja muito tradicional aqui no Brasil, que eu não vou falar nome, não podia ter nem televisão em casa. Hoje em dia, tá lá um telão lá. É, meus irmãos, há 20 anos, 30 anos atrás, os irmãos pregavam contra o divórcio. Agora, tem pastor aí, terceiro, no quarto, no quinto, no sexto casamento. Você acha que isso é de Deus? Isso é o diabo. O diabo está entrando dentro dessas igrejas, está cegando esses pastores. O diabo está entrando dentro dessas igrejas, está cegando essas irmãs que andam que nem Jezabel, toda produzida, toda maquiada. Isso tudo é coisa de Satanás. Irmãos aviciados no jogo, jogo do bicho, aquele jogo lá da loteria, lá não sei nem o nome. Irmãos viciados em futebol. Se Jesus voltar, você vai para o inferno com esse teu futebol, com essa sua rebeldia. Deus quer te libertar, rapaz. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar, mas você tem que querer. Olha aqui o que está dizendo aqui, em 1 João, capítulo 4, versículo 1. É a Bíblia. É a Bíblia que está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Amados, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Você não pode acreditar em tudo que você vê, em todo mundo que você vê. Felizmente, Deus está cada dia mais abrindo meus olhos. Deus mostra, irmão. Não adianta a pessoa dizer, eu sou isso, aquilo, porque Deus mostra quem é a pessoa. Deus revela. Só de você olhar, se você tiver no espírito, Deus vai falar. Deus vai falar a vida da pessoa. Não brinca com o Espírito Santo de Deus, não, porque o homem de Deus tem visão. Não brinca com o Espírito Santo de Deus, não, porque Deus revela o oculto escondido. Eu já vi o Espírito Santo de Deus revelar
falar coisas que só a pessoa sabe. Não brinca com Deus, não brinca, porque Deus revela. Então é preciso você andar no espírito, não é crente de fachada não. Eu já vi muitos crentes, quando o demônio se manifesta, corre lá na casa do crente cafona lá, chama aquele crente religioso lá, aí nessa hora aí, chama os crentes religiosos, chama os crentes fanáticos, não é verdade? Porque essas pessoas que andam na carne, elas não conseguem expulsar, elas não têm autoridade, elas não têm unção de Deus. Mas quando precisa, quando a coisa aperta, vai chamar aquele crente lá, aquele irmão lá, né, que é o irmão cafona, a irmã cafona, a irmã religiosa, o irmão religioso. Meu Deus, eu prefiro ser religioso, ser taxado como religioso, crente antigo, fanático, tantos títulos que a gente recebe, eu já nem sei mais. Mas a igreja onde acontece mais milagre é a igreja aonde é titulada como uma igreja cafona, a igreja dos religiosos. Ali acontece milagre. Satanás está batendo palma para você, crente, que fala que não tem nada a ver. O diabo está agradecendo por você não acreditar nas coisas de Deus. Ele está agradecendo você. Ele está batendo palma. Eu prefiro ser crente religioso, mas cheio do Espírito Santo. Eu prefiro ser um analfabeto, mas cheio do Espírito Santo de Deus, do que ser um teólogo, só tem letra, mas não tem o Espírito Santo de Deus, se perdendo nos seus próprios conhecimentos, aprovando o segundo casamento. Tem teólogo por aí que diz que não tem nada a ver não, pode casar de novo, pode casar. Tô vendo um monte por aí de pastor famoso, eu não vou falar nome aqui que não convém, aprovando. É por isso que o pecado está entrando dentro das igrejas e destruindo milhares de crentes. Então, esse testemunho aqui para você ficar mais esperto. A partir de hoje, você vai pedir para Deus abrir seus olhos, os olhos espirituais, abrir os seus ouvidos, ouvido espiritual, não ouvido carnal, para você enxergar o mundo espiritual. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual, pelo menos 30 segundos, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu queria que você tivesse uma experiência com Deus, pelo menos de um minuto é demais, pelo menos 20 segundos, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Eu peço para Deus abrir a sua visão. Eu peço para Deus abrir o seu entendimento. Eu peço para Deus te dar o dom de discernir as coisas. Tá bom? Aí você vai entender o que eu estou falando aqui. A coisa, ela é mais séria que você possa imaginar, meu querido. Que Deus abençoe todos nós. É um pouquinho da mesma experiência, que eu tenho muita experiência na obra de Deus para contar. Muita não, um pouquinho, né? Tem gente que tem mais do que eu. Sou menino na fé ainda. Mas Deus é tremendo, é poderoso demais. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Quero aqui orar em favor da sua vida, em favor do seu ministério, em favor da sua família, para Deus abençoar mais e mais. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro aqui em prol da vida desse amado irmão que está aqui ouvindo esse testemunho, recebendo esse testemunho. Oh, meu Deus, que o Senhor venha abrir os olhos espiritual desse irmão, os olhos espiritual dessa irmã. Ó Deus Todo-Poderoso, tende misericórdia, tende compaixão da sua igreja. A sua igreja está numa cegueira espiritual muito grande. Ó meu Pai, tem misericórdia. Quantas pessoas sendo enganadas por Satanás, quantas pessoas sendo iludidas pelo diabo. Oh meu Deus, desperta esse irmão, desperta essa irmã para a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe, ele é real como esse mundo aqui. Oh Deus, desperta esse irmão que não acredita nas coisas espirituais. Dá dom para discernir as coisas, dá visão, abre os olhos espirituais desse irmão, abre os ouvidos espirituais desse
dessa irmã, desse irmão, da tua igreja, Senhor. Guarda, protege, livra a sua igreja das garras de Satanás, de toda artimanha do diabo. Dá o grande livramento, porque diz a sua palavra que Satanás ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás e dar vida e vida com abundância. Que o Senhor possa abençoar todos pelo poder que é na tua palavra. Dá livramento, livra a sua igreja das astutas ciladas de Satanás. Dá o escape, livramento, cura essa pessoa, liberta, salva, transforma, guarda, protege a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer você que ficou aqui até o final comigo, você que ouviu o testemunho, você que recebeu o testemunho, amém? Você que recebeu a nossa oração, que Deus abençoe você, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na santa e perfeita paz do nosso Deus. Espero os irmãos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe todos nós. Um abraço. Paz do Senhor.